Vamos então iniciar o nosso estudo da mecânica de fluidos avançada, também conhecida por fenômenos de transporte. Disciplina essa que eu vou deixá-la como uma introdução de hidráulica, ok? Então, nosso capítulo 1 tem por nome como Introdução, Definição e Propriedades dos Fluidos, que são os conceitos básicos para a gente começar a entender o que é de verdade o estudo da mecânica de fluidos. Então, começamos aqui com a introdução. Para nós, a mecânica de fluidos vai ser uma ciência que estudará o movimento e o equilíbrio dos fluidos quando nós usarmos assim um estudo bem específico e sistemático de transferência de momento, energia e matéria. Bem, conceito de energia são os conceitos clássicos. Eu vou até deixar um link aqui sobre uma aula que eu montei de o que é energia, para aqueles que às vezes ainda têm um pouquinho da dúvida. Mas a gente vai trabalhar com a energia mecânica, né? Como a gente já viu quando estudamos Física 1, né? A física mecânica. E a ideia de momento a gente passa a usar momento linear, momento de força, momento de inércia, alguns momentos importantes que nós temos dentro do estudo. Então a ideia geral é pegarmos a Física 1 com alguns conceitos de cálculo, juntarmos aqui para poder entender melhor o comportamento do fluido. Vou dar um espaço para que vocês possam dar um print desta introdução. E então a gente entra agora com algumas ideias básicas do que é um fluido. Primeiro, o que é fluido? Vamos para essa definição. A definição de fluido que nós conhecemos é bem simples. Toda substância que é capaz de escoar, fluir, e que não apresenta um formato próprio. Estão lembrados disso? Fluidos são os nossos líquidos e gases. Água, como líquido, ela tem volume próprio, mas não tem forma. E qualquer gás que a gente analisar não tem forma e muito menos volume. Aderem-se, a forma e volume de recipiente, enquanto a água só adere à forma deste recipiente. E foi assim que nós aprendemos a vida inteira. Agora a gente vai trazer uma definição um pouquinho mais sofisticada, vamos assim dizer, de maneira que permita que o nosso estudo daqui para frente torne-se melhor. Então, para começar a definição, nós vamos para a experiência das duas placas. O que seria isso? Nós vamos ter duas placas aqui, onde uma placa será fixa. E a outra eu posso aplicar uma força de maneira que ela pode vir a se mover. Mas obrigatoriamente esta aqui de baixo ela é fixa. E nós então vamos fazer dois experimentos. O primeiro, colocar um sólido ali no meio, e um segundo, colocar um fluido. Bem, então iniciemos pelo sólido. O que acontece se entre as placas um sólido for colocado? Vamos representar aqui, deixa eu pegar uma caneta melhor. Bem, então nós iremos aplicar uma força tangencial na placa de cima. Vamos aqui representar a ideia. Está aqui a nossa placa. Diminuir o tamanhozinho dela aqui de cima. E nesta de cima vou aplicar uma força tangencial a ela. Como vocês já sabem, a força tangencial é aquela que tangencia a trajetória para o nosso movimento ali. E aqui no meio nós temos um sólido. Vamos colocar este sólido de laranja. Então a gente colocou um sólido aqui no meio. Portanto, está aqui a ideia representativa do nosso sólido, para ficar mais fácil a nossa visualização. O que vai acontecer agora? Vamos verificar que esta parte de cima vai se deslocar. Importante saber que a nossa força tangencial ela vai ser mantida constante. Bem, o que é isso? Para mantermos constante ela, a gente entende que é aplicá-la, sem tirar a intensidade, mantendo a intensidade e empurrando o objeto.
O que acontece então? Vamos fazer aqui a representação. Temos a placa móvel que não saiu do lugar. Agora, a placa fixa, ela sofre uma alteração na posição, ok? O sólido ali, então, ele sofre uma deformação, por aqui, ele sofre uma deformação angular. E vamos supor que aqui a gente pare. Vou aqui olhar nesse instante. O parar, entendam que é instantaneamente aqui. Nesse instante aqui, então, a gente para a aplicação de força. Verificamos, portanto, que ele sofre uma deformação angular. Ó. Ele passa a ter um ângulo aqui em relação à superfície aqui de baixo, na nossa placa fixa. Agora, o mais importante que caracteriza essa nossa deformação é que o corpo ele adquire uma nova posição de equilíbrio. Essa é uma propriedade dos sólidos. Cada nova posição que eu tenho, né, o objeto ele busca um equilíbrio, ficar em repouso. Aí lógico que aqui a gente entra na ideia de limites, né? Ele pode ter um limite elástico, um limite plástico, aí o nosso estudo passa a ser resistência dos materiais. O que nos interessa é comparar o sólido a um líquido. Fala, professor, mas não era um fluido? Sim, mas como é que eu vou analisar esse tipo de experiência colocando um gás aqui no meio? Fica complicado, né, de tentar até imaginar. Então pensamos num líquido. Bem, eu vou dar uma pausazinha, vou fazer os dois desenhos para não tomar muito tempo, já eu volto. Se o nosso líquido aqui então for colocado entre as placas, tá aí o nosso desenho. Vamos imaginar então uma porção de líquido e olhar uma placa limitada. Nossa placa é infinita, só para dar uma ideia geral, né? E aí eu limito para olhar essa porção. Agora, o que vai acontecer quando a força tangencial for constantemente aplicada? Nos primeiros instantes, nós vamos ter uma deformação muito parecida com a do sólido. Só que conforme o tempo vai passando, o nosso fluido, o nosso líquido, ele não consegue uma nova posição de equilíbrio. Ele fica buscando continuamente. E ele então vem sofrendo uma deformação nesta forma aqui mais ou menos. Ó. A parte que está diretamente, né, ligada aqui em cima da placa, uma camada limite aqui em cima, se adere à placa. Pois, né, o sólido ele tem ali as posições dos átomos fixos, já o líquido é mais variável, então ele vai se aderindo. Isso aí é simples de ver, coloca uma placa na água e levanta. Quando você olhar, a placa está toda molhada, gotejando. Por quê? Há uma aderência. E aí o que acontece? Quando esta força tangencial aqui estiver sendo aplicada, o fluido ele tende a reagir com forças internas a ele, gerando tensões, né? Que a gente já vai ver, chamadas tensões cisalhantes, de maneira com que a força nessas camadas se equilibre com a força tangencial. E aprendemos na lei de Newton que se as forças internas se equilibram com as externas, até externas, enfim, mas sempre que eu tenho forças que se equilibram, eu tenho um movimento uniforme, né? Retilíneo uniforme. Então aqui a gente passa a ter a placa se movendo com uma certa velocidade constante, fazendo com que o fluido procure, né, aquele equilíbrio fixo igual ao sólido, mas não encontre. E assim a gente entende esse escoar do nosso líquido. Bem, essa experiência das duas placas veio para evidenciar isso. Então pensou-se assim, põe uma placa fixa, uma outra que pode ser móvel devido à ação de uma força tangencial, separadas por uma distância y uma da outra. Aplicando forças tangenciais constantes, o sólido se deforma, o líquido se deforma. Só que o sólido, ao se deformar, ele vai atingindo sempre uma posição de equilíbrio estático, né? Se eu retirar esta força, eu posso ver que ele volta ou ele mantém nessa posição. Aí entra a ideia de elasticidade e plasticidade. Já o nosso
Fluido, no caso líquido, se eu tirar esta força, ele ainda vai se deformando por um tempo até parar, onde as tensões geradas é que tendem a fazer esse movimento, né, parar. A força sendo mantida constante, a minha deformação será constante. Baseado então na experiência, a gente consegue agora definir o que é um fluido. Vou apagar aqui e vamos para a definição. Agora que vocês entenderam a experiência das duas placas, vai ficar mais fácil de compreender a definição que eu lhes disse que é bem melhor para fluido. Ficando assim então, fluido é uma substância que, quando submetido a uma força tangencial constante, ele se deforma continuamente, ou seja, ele não atinge uma nova posição de equilíbrio. Então é aquela história, apliquei a força, essa força é contínua, o fluido busca uma nova posição de equilíbrio e não atinge, portanto sua deformação é contínua. Ficou clara agora a nossa definição de fluido? Fluido é a substância que se deforma continuamente devido a uma força tangencial constante. Tá aí, nossa bela definição. Agora, e esta força tangencial? O que ela produz? Como nós estávamos falando. Vou então aqui escrever um pouco sobre esta definição. Colocada aqui a definição então do que a força tangencial produz. Ela produz a chamada tensão de cisalhamento. Bem, então como havia dito lá na ideia da experiência das duas placas, conforme a placa móvel vai então escoando, né, deslizando por cima do fluido, uma parte dele se adere e ele começa a fluir aquela camada junto. Mas a camada logo abaixo, ela também é arrastada, não é? Por isso que ele vai tendo aquele formato mais curvo. Porque a gente vai tendo forças contrárias à força tangencial que foi imprimida ou impressa, né, na placa, e vai produzindo essas tensões. A ideia de tensão de cisalhamento, a palavra cisalhar, é rasgar. Então é como se o fluido criasse camadas e começasse a rasgar camada a camada, devido a uma força que seria contrária à força tangencial, mas que nós vamos ver que é de mesmo módulo, né, para que a velocidade de escoamento desta placa seja constante. Mas já já a gente entra com mais detalhes em cima disso. Primeiro vamos entender a tensão cisalhante e a força tangencial. Bem, olhando aqui nós temos uma placa sobre um líquido e a gente faz uma força F, força esta inclinada em relação, né, ao plano horizontal aqui, ó. Então, um ângulo θ. Bem, como sabemos, essa força ela pode apresentar duas componentes. Vamos fazer as componentes de vermelho. Nós podemos ter uma componente dela na horizontal, que enquanto fazíamos lá a física 1, a mecânica, a gente chamava esta força de força Fx, não era isso? A partir de agora, esta força será denominada força tangencial. Ok? Então, essa é a nossa força tangencial. Ela tangencia a placa, tangencia o líquido. E temos também aqui na nossa vertical a gloriosa força perpendicular, que nós também já aprendemos sobre ela. Quem que é a nossa força perpendicular? Formou 90 graus, é a força normal. Então vocês sabem a determinação. Caso esta força F seja dada, a tangencial é uma componente dela, então é F cosseno θ. A normal também é uma componente, então F seno θ. Mas o que interessa é o efeito que esta força produz. Quando olharmos para a força tangencial, o efeito que ela está produzindo é a tensão de cisalhamento. Então nós temos aqui a tensão de cisalhamento. A gente geralmente define como tensão média, como a razão entre a força tangencial e a área de contato. Se vocês pararem para analisar, vocês já viram uma expressão muito parecida, que era para a força normal. Lá na Física 2, ou no seu ensino médio, caso alguém não tenha feito ainda uma Física 2,
Esta força normal pela área de contato era denominada pressão. Então a força normal ela pode comprimir, né, os objetos, gerar uma compressão, a gente até pode ver uma certa expansão, enfim. Já as tangenciais produzirão tensões cisalhantes. A ideia de corte. Então esta a nossa equação para a tensão desse cisalhamento. Fisicamente, o efeito é diferente. Matematicamente, a gente vai analisar da mesma forma. Bem, se a gente está olhando agora para o fluido, o que nós veremos como área de contato é toda... Passando a moto. É toda a área da própria placa. Antes nós tínhamos que olhar a área de contato direto com o sólido, né? Aqui a gente só olha para a área da placa. Qual é a unidade de medida que nós vamos ter para a tensão desse cisalhamento? É o nosso Newton por metro quadrado. Mas podemos ter também deixa eu pôr mais para o lado. Podemos ter também o Dina por centímetro quadrado. O Newton por metro quadrado, como vocês sabem, a gente chama de Pascal. Eu gosto de usar Pascal mais para estudo de pressão, mas Newton por metro quadrado tem essa convenção. Agora, esta ideia do Dina é um outro sistema. Esse nosso primeiro sistema aqui é o que a gente chama de sistema internacional. Este aqui é um sistema denominado CGS. O sistema internacional é o MKS, metro quilograma segundo. O nosso CGS é centímetro grama segundo. Podemos ter também o técnico. O sistema técnico teríamos o quilograma força por metro quadrado, tá? Essas então seriam algumas unidades que nós temos para a tensão desse cisalhamento. Esta tensão de cisalhamento ela é muito, mas muito importante para entender o que vai acontecendo com cada camada do fluido, desde a parte imóvel até a parte fixa. Para isso nós temos uma lei muito importante. Vamos para ela. A lei de Newton da viscosidade afirma o seguinte, que a tensão de cisalhamento num fluido ela é diretamente proporcional ao gradiente de velocidade. Essa foi a sacada de Newton, verificar que a tensão de cisalhamento variava de forma proporcional com a mudança da velocidade ao longo de uma distância. Bem, mas o que é esse gradiente? Primeiro vamos entender ele aqui, ó. O gradiente de velocidade, vamos escrever aqui o nosso gradiente. Opa! É um conceito que vocês aprenderam em cálculo ou em álgebra. Ele mostra uma relação de derivada. É a derivada, vou trocar, vou deixar, da velocidade inicial aqui da placa em relação à distância y, pois a velocidade do fluido ela vai variando com essa distância y. Só lembrar da experiência das duas placas. Aderiu a primeira camada, então pelo princípio da aderência, a velocidade da primeira camadinha que nós temos é a velocidade inicial. E essa velocidade ela vai reduzindo a zero com a placa fixa, porque aqui embaixo eu tenho camada de água que está fixa a segunda placa. Então Newton viu que tensões cisalhantes dentro do fluido, né, são as tensões internas, são diretamente proporcionais a este gradiente. Então, Newton escreve da seguinte forma, que a tensão desse cisalhamento é diretamente proporcional à variação desta velocidade ao longo da direção normal, ou é diretamente proporcional ao gradiente de velocidade. Essa é a grande sacada de Newton. Agora, como que a gente enxerga este gradiente aqui dentro, né, esta tensão de cisalhamento? Fazer mais outra figurazinha aqui para explicar para vocês e já vem. Bem, aqui então está a figura. É como se eu estivesse pegando uma sequência de duas camadas dessa aqui, dando uma melhorada, né? Uma planificada, um zoom para a gente enxergar. Então o que a gente vê? Que a placa, né? A camada de cima, ela tem uma velocidade maior que a camada de baixo. Então isso mostra o cisalhamento ocorrendo. E essa nossa tensão de cisalhamento
é provocada nas placas aqui onde está em contato. Aqui a gente tem a tensão de cisalhamento. Então ela ocorre nesta pequena área produzindo a variação de velocidade. Mas bem, se a tensão de cisalhamento atua numa área, então ela produz força tangencial. E é essa força tangencial interna do nosso fluido que tem que se equilibrar com a tangencial de quem produziu, né, todo o deslocamento dele. Que é aquela história de que essa força tangencial tem que se equilibrar com a do fluido para que esta velocidade seja, então, constante. Então a gente sempre olha a tensão de cisalhamento contrária à velocidade produzida nas camadas das placas. E Newton, então, verificou que esta variação de velocidade ao longo da direção normal aqui é diretamente proporcional à tensão de cisalhamento. Como que nós entenderíamos esta variação de uma maneira mais legal? Veríamos o seguinte, ó, ele tem uma velocidade numa placa e uma outra velocidade na placa de baixo. Bem, então o que a gente tem? Esta aqui, vamos associar em relação ao nosso referencial aqui embaixo, que tenha uma altura y e uma velocidade v. O que ele está verificando? Que ele subiu um pouquinho, né, que é a velocidade. Então, esse nosso trecho aqui é um y mais um dy. Ele sofreu um acréscimo. Esta velocidade aqui, ela é v, só que ela tem mais um acréscimo, mais um dv. E ele vai fazendo isso camada por camada. Isso que aqui está é um indicativo do gradiente de velocidade. É desta forma que a gente vê a velocidade sofrendo a variação em relação à altura. Bem, agora, como vamos trabalhar com gradientes e com derivadas, existem algumas condições de contorno importantíssimas para a gente poder analisar aqui e ver, já que também há uma proporção, qual é a grandeza física que representa esta proporção? Vamos para lá, vamos estudar isso então. Para falarmos aqui então dessa proporcionalidade que Newton identificou, vejamos aqui então como terminamos ali o quadro anterior, que a tensão de cisalhamento tem que ser diretamente proporcional ao gradiente de velocidade. Vimos que a velocidade vai modificando com a direção normal das placas. Aqui eu pus um v genérico, uma função que tem como variável o y, ok? Lá eu coloquei v0 porque nós estávamos analisando diretamente já a velocidade inicial da placa, aqui é de maneira geral. Então o que a gente verifica? Se passarmos o dv dy para o outro lado, a tensão de cisalhamento dividido pelo gradiente de velocidade dá uma constante. Então, para cada camada que eu fizer isso, o valor é sempre o mesmo, já que a ideia é manter, né, as forças, né, que produzem as tensões cisalhantes iguais àquela que atuou na placa. Então, esta constante aqui chamamos de viscosidade dinâmica ou viscosidade absoluta. O que é uma viscosidade? É uma propriedade do fluido, a qual a gente identifica que ele resiste a essas tensões. As placas não querem cisalhar. Quando eu falo placa, tem que vir na sua cabeça que são as camadas do fluido, beleza? Então, essas camadas, elas não querem cisalhar. Então, o que acontece? A gente vai ver que para cada fluido, esta forma de cisalhar torna-se diferente. E esta forma diferente de resistir ao cisalhamento é a nossa viscosidade. O exemplo bem simples que você pode ter na sua casa é colocar água, óleo e mel em porções ali, potes, em algum lugar diferente, e tocar para você ver como é diferente, né, essa propriedade dele, que é a viscosidade. E põe os três um ao lado do outro para escoar. Faz um plano inclinado, bota para descer e vê os três escoando, para ver quem escoa mais facilmente e quem demora para escoar. É essa propriedade, a viscosidade, a qual eu me refiro, e a qual Newton, então, demonstrou para nós matematicamente. Então, a nossa tensão de cisalhamento é a constante, que é a viscosidade dinâmica, que representaremos por μ, e aí o dv dy a gente volta ali para cá, para a gente entender
os nossos cálculos. E aí, como vocês bem estão acostumados, podemos resolver isso de duas formas. Ou a gente trabalha com uma função velocidade e brinca de derivar, ou passa o dy para o outro lado e integra as nossas funções aqui, uma em função de dv e a outra em função de dy. Bem, tudo vai depender de como os problemas irão aparecer para nós. Vamos falar então aqui do nosso μ. Então a nossa unidade da viscosidade absoluta. Se olharmos aqui, nós temos que o nosso μ, ele tem por unidade a tensão de cisalhamento em função da velocidade, e aí é dividida ainda pelo comprimento. Olha só que negócio bonito que aqui ficou. Se você quiser pensar nessa expressão, traz o metro para cá, ó. Multiplica tudo isso aqui por metro, né? Porque seria dy multiplicando o newton por metro quadrado, depois vem o dv, que é metros por segundo. Bem, aí aqui é uma brincadeira matemática, né? Metro com esse metro vai embora. Então aqui nós teríamos newton por metro, multiplico pelo inverso da segunda, e nós passamos a ter a unidade da nossa viscosidade dinâmica como Newton segundo por metro quadrado. Essa unidade é a nossa unidade no sistema internacional, o nosso MKS, mas como nós vimos, podemos ter isso no CGS. O CGS seria DINA segundo por centímetro quadrado, o qual é denominado de poise. Mais uma unidade que vocês precisam lembrar a fazer as transformações. Apareceu poise, tem que lembrar que é DINA centímetros por segundo ao quadrado, e isso tem que ser transformado por Newton segundo por metro quadrado. A outra que nós temos, quilograma força segundo por metro quadrado. Essa daqui é o que a gente chamou de sistema técnico, né? Bem, mas tá aí, essas são as unidades da nossa viscosidade. Bem, vamos colocar uma definição então para o que é a viscosidade dinâmica e vamos entender as condições de contorno para quando brincarmos com o gradiente de velocidade. Vamos lá. Nossa definição de viscosidade então fica a seguinte, ó, o que é a viscosidade? É a propriedade do fluido ao qual ele oferece resistência às tensões de cisalhamento. Então, sempre que um fluido oferecer esta resistência, é uma espécie de atrito, né? Como vocês já conseguem imaginar. Então, sempre que ele oferecer esta resistência, ele então está mostrando a sua viscosidade. Quanto mais resistente for, mais viscoso o fluido é. Então, essa é a ideia e conclusão que Newton chegou. Mas e agora, como que nós vamos calcular o gradiente de velocidade? Isso vai depender do perfil de escoamento. Como assim, Newton? O que é isso? Perfil de escoamento. Vamos lá, ó. Perfil do escoamento. Bem, nós podemos ter alguns perfis diferentes, os dois clássicos de exercícios. O primeiro, por aqui ó, uma hashtag para vocês, ó, seria o parabólico. O que é um perfil parabólico? É aquela frente com que o fluido escoa sendo uma parábola. O parabólico ele tem por função a velocidade, né? Para nós ela é y ao quadrado mais by mais c. Ok? Então ela passa a ter este caráter, essa função matemática. Cabe a gente fazer o quê? Derivar a velocidade em relação a y. É isso que nós fazemos. Tranquilos? E a derivada aqui é bem simples. Ó. Nós teríamos aqui ó, 2ay mais b. Tem a derivada. A questão é a gente tem que descobrir quem é a, quem é b, quem é c, caso ele não dê.
Para isso existem as condições de contorno. Vamos lá, ó. Condições de contorno. Então, como que a gente faz isso? Bem simples. A primeira ideia que a gente tem é esta. Quando a velocidade for zero, então nós temos uma velocidade nula. Isto implica que o nosso y é zero. Ou, vamos só deixar aqui, já que o y é a nossa variável, o y é zero, a nossa velocidade é zero. Ok? Então a gente estaria olhando aonde? Lá na placa fixa. Lá embaixo, onde o y é zero, o v é zero. Aí a gente sobe um y. Até onde? Até o final. Esse final eu vou chamar de epsilon. O que é epsilon? Seria a espessura do fluido que está dentro das placas. Ok? Então, quando o y for igual ao epsilon, nós vamos ter que a velocidade v é aquela velocidade inicial da placa. Ok? Aquela primeira velocidade que a gente impõe a ela. Bem, e uma segunda condição. Quando eu estiver no y igual a e, o dv dy tem que ser zero. Você falou, mas por quê? Porque lá em cima, se eu olhar esta função e fazer um gráfico dela, isso aqui é o vértice da parábola. E vocês aprenderam, no ponto de máximo, no ponto de mínimo, né, a derivada da função é zero. Essas aqui são as nossas condições de contorno para a resolução da nossa função. Lógico, se eu não tiver os coeficientes A, B e C. Se eu tiver, deriva direto e aplica a lei de Newton da viscosidade. Bem, isso se o perfil for parabólico. E agora, e se for uma reta esse nosso perfil? Vamos então aqui fazer o estudo da reta. Bem, aqui temos então o perfil linear. Placa fixa, placa móvel. Vamos colocar ali a força tangencial atuando. Então a força tangencial, quando atuar, vai produzir as tensões cisalhantes, consequentemente a força tangencial. E aí nós temos então que descrever este perfil. Como ele é linear, ele é uma função do primeiro grau. E aí a gente já sabe a função do primeiro grau, a gente aprendeu na matemática básica, que é o ax mais b. Para nós, ela seria v igual a y mais b. Ok? Note, não se esqueça, a nossa função é v, a nossa variável é y. Na matemática, né, a função é y e a variável é x, não vai confundir, tá? Bem, então tá aqui. Esta é a nossa função. Bem, primeiro passo, o que eu sei? Vou derivar. Eu sei que o gradiente dv dy, derivando isso da a, que é o próprio coeficiente angular da reta, né? Agora, como é que eu vou saber quem é quem nessa história? Bem, vamos lá. Condições de contorno. Então, nós vimos que quando o y é zero, o nosso v é zero. Quando o y é zero, o nosso v é zero. Tá claro isso para todos? Então, a consequência disso é o nosso b valer zero. V é zero, y é zero, logicamente que o nosso b é zero. Segundo, quando o nosso y é o nosso epsilon, beleza? Então, o que a gente tem? Que o nosso v tem que ser a velocidade inicial da placa. Então, aqui a gente tem que a velocidade é inicial, o nosso b é zero. Então, ó, o b é zero, esta velocidade é inicial. Eu sei que o meu a nada mais é que v sobre epsilon. Pronto, já consegui determinar quem é quem da nossa equação. Não preciso aplicar a ideia de dv dy, que eu já tenho, ele é o próprio valor, né, o coeficiente angular da reta. Então, se eu substituir na lei de Newton da viscosidade, a qual é μ dv dy, quem vai ser o meu dv dy? Bem, o meu a é v sobre epsilon, né?
Eu zerei todo mundo ali, então a minha tensão de cisalhamento nada mais é que o Mi vezes o A, porque dV dy é o A. A gente não tem o B, ele foi zerado, a gente viu ali. Só que quem é A? V sobre epsilon, que no caso é o V0, né? Esqueci de colocar aqui, que é o V0. Pronto, a lei de Newton fica colocada desta forma. Todos entenderam? Bem, só para ser mais direto, tendo derivado e encontrado o número, acabou. Isso aqui só foi para confirmar que o nosso B era zero. Depois, a segunda condição de contorno, a gente colocou o y igual a epsilon para mostrar que o nosso A tem um valor, que é V0 sobre epsilon, para substituir aqui. Então, dV dy é a mesma coisa que V0 sobre epsilon. Esta equação aqui, ela é chamada de simplificação prática. Então, sempre que a gente vê um perfil linear, a gente pode adotar esta expressão, a nossa simplificação prática. Então aí vai depender do exercício. Se ele já mostrou que é linear, não precisa se preocupar com as derivadas. A gente acabou de fazer aqui. Usa desta forma direta. Se o perfil não for linear, for parabólico, trabalha com a função da parábola. Se ele tiver uma outra forma de função, brinca de derivar. E assim por diante. Bem, essa é a nossa primeira parte aqui que a gente precisa estudar do livro. Depois a gente entra em outras propriedades do fluido, como massa específica, por exemplo. Para este nosso primeiro encontro, nesse nosso primeiro momento, basta entender o que é a viscosidade. Então, para chegarmos nessa conclusão, a gente teve que entender a experiência das duas placas, analisar o escoamento real do fluido, ele escoando naquele formato. Nós vimos então que Newton verificou que existe uma proporcionalidade das tensões cisalhantes com um gradiente de velocidade, chegando na lei da viscosidade. Para fechar legal, só uma aplicaçãozinha prática. Então, sempre que nós olharmos para um fluido escoando, pensa aqui num trecho de uma tubulação. Como que ele vai escoar? Como o nosso meio aqui ele é livre e o fluido está preso nas paredes, placa fixa, placa móvel. Esse é o escoamento real de um fluido. Na física 2, como a gente desprezava a viscosidade, o fluido escoava neste formato. Considerou viscosidade, atuam forças de tensão, forças tangenciais produzindo a tensão cisalhante. E o fluido passa então a escoar desta forma. Como ele está em escoamento, a velocidade junto à tubulação é mínima. A velocidade bem aqui no meio é máxima. Nós iremos trabalhar muito isso lá no capítulo 3 ainda, tá? Mas a ideia para chegar lá é entender a tensão de cisalhamento e a viscosidade para mostrar que o escoamento real de um fluido apresenta este formato. Bem, ficamos por aqui então, gurizada. Vamos encerrando a nossa aula. Lembrando a vocês aí, ajuda o canal, né? Nossa primeira aula sobre física universitária. Se inscreve, compartilha, curte, comenta, tá com dúvida, não deixe passar em branco, ok? Vou estar sempre disponível a responder todas as perguntas que fizerem, seja ali no Instagram, seja nos comentários do vídeo, seja em grupos de WhatsApp. Né? Ajude aí com o nosso trabalho divulgando essas aulas para todo mundo que precisar. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e um beijo no cérebro.